dia, queridos amigos juniores. Muita saudade de vocês no presencial. Alguns já estão indo. Nós estamos tendo cuidado. Se vocês quiserem assistir a EBD presencial, também já estamos tendo todos os domingos, 9 horas da manhã. Bem, vamos falar na nossa senha primeiramente? Essa senha aqui, até a lição 11 vai ser essa senha. Então vamos falar? Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Hebreus 13, 8. Memorizem, tá bom? Vocês devem estar curiosos para saber o que é isso, né? É algo que eu inventei e vocês já vão saber para quê. Vamos agradecer a Deus por nosso estudo hoje? Pai de amor, obrigado por estarmos reunidos para aprendermos mais da Tua Palavra, seja com cada um aqui, seja com a mensagem também que vamos ter hoje. Te agradeço por tudo, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, vamos lá. Olha, a gente sabe que cada um tem uma missão, né? Vou perguntar para vocês, qual a missão do bombeiro? Sim, o bombeiro, ele é apagar o fogo dele. Então, quando ele chega e alguém liga para o corpo de bombeiros e fala assim, olha, está pegando fogo na mata aqui perto da minha casa e tem várias casas aqui que estão correndo risco de serem incendiadas, né? O bombeiro vai lá com a intenção de apagar o fogo. Se você chega lá para ele e fala assim, dá para você cortar essa árvore? A missão dele não é aquela, não é cortar a árvore. A missão dele aquele momento é apagar o fogo. Então, ele foi lá para apagar o fogo. Por exemplo, qual a missão de um médico? Qual é? Cuidar das pessoas, da saúde das pessoas, né? Se a pessoa vai ao médico, mas não, eu vim aqui só bater um papo. Não, você não vai ao médico para bater um papo, a não ser que você vá num psicólogo, num psiquiatra, né? Não, você vai ao médico para quê? Porque você está tendo algum problema, ele vai perguntar em que posso te ajudar. Aí você vai falar assim, olha, eu estou com uma coceira aqui, tá vendo? Tem um monte de bolinha aqui no meu pescoço. Aí o médico vai olhar, vai botar uma lente e vai dizer, olha, esse tipo de aí é uma alergia que você está. Passa essa pomada aqui, se não melhorar, você volta aqui semana que vem. Não é dessa maneira que o médico fala? Então passa algum remédio, não é? É assim. Agora, a missão de um policial, qual é? A missão do policial é tomar conta também das pessoas. De que maneira? Por exemplo, se você foi assaltado na rua, roubaram tua carteira, roubaram teu celular, você vai na polícia e fala assim, olha, roubaram meu celular, roubaram minha carteira com meus documentos. O que o policial vai fazer? Ele vai tentar descobrir quem fez isso e tentar recuperar os teus documentos e recuperar o teu celular também. É uma missão que ele tem, né? Às vezes ele se mete às vezes ele é atacado por pessoas ruins, né? Com arma, atiram contra ele, mas ele vai tentar te ajudar. Né? Então, cada um tem uma missão. E nós vamos ver hoje uma missão muito especial. Qual é o nosso mistério? É esse o nosso mistério que nós vamos agora decifrar. Olha bem, aqui está, anotem aí na revista de vocês. Qual a missão de Jesus? E é isso que nós vamos decifrar. E é para isso que eu estou usando isso aqui. E sabe o que é? Isso aqui é uma máquina do tempo que eu inventei. Com essa máquina do tempo, eu vou tentar ir lá na época antes de Jesus para descobrir a missão. Vamos ver? Olha aqui, eu até fiz aqui uma espécie de um quadro de linha do tempo. Tá vendo? Um quadro da linha do tempo de Jesus. Então, aqui, a missão de Jesus. Aí eu botei aqui, ó. Antes do seu nascimento, no seu nascimento, sua vida na terra e depois da sua morte. Então, nós vamos ver agora antes do seu nascimento. E para isso, eu vou ter que acionar a minha máquina do tempo. E eu vou mostrar para vocês também as passagens de Bíblia que nós vamos ler. Olha, nós vamos ler o livro de Isaías, que vocês já podem abrir, capítulo 19, tá? O livro de Isaías, ele fica depois do livro de Salmos, não é? Olha, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês a localização mais ou menos do livro de Isaías. Ó, tem olha, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, Isaías, tá?
Então, você já viu todo o teu livro de Salmos é mais ou menos no meio da Bíblia. Aí, depois do livro de Salmos, tem Provérbios, tem Eclesiastes, tem Cânticos dos Cânticos, e então tem um livro de Isaías, tá? Isaías era um profeta. E nós vamos, então vocês já abram aí no livro de Isaías, capítulo 19. E depois nós vamos para o Novo Testamento, para Lucas e para Atos. Eu aviso vocês, tá bom? Mas quem já quiser deixar aberto, Lucas 2, Lucas 19 e Atos 16, tá? Lucas 2, Lucas 19 e Atos 16. Então vamos lá? Eu vou então agora acionar a minha máquina do tempo para eu poder ir lá ver o que eu posso encontrar da vida de Jesus antes do nascimento dele. Vamos ver? Então vamos agora, vou ligar aqui, vou ligar minha máquina aqui, já estou ligando. Gente, vai ser muito legal essa máquina, porque eu acho que ela vai funcionar assim. Olha, eu acho que ela já está funcionando. Já está funcionando, já está funcionando, já está funcionando. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso, em pleno vapor. Vamos lá, onde eu vou estar agora? Vamos lá no Velho Testamento. Vamos ver o que eu vou descobrir lá no Velho Testamento a respeito de Jesus. Vamos lá, vamos lá. Olha, estou achando, eu estou encontrando. Olha o que eu encontrei, gente, eu encontrei. Olha o que eu encontrei. Um pergaminho. Ah, estava empoeirado, sabe? Olha só, um pergaminho. Era feito, sabe de que pergaminho é feito? Ele é feito de, acho que, às vezes, acho que papel prensado, sim. Eu acho que é. O efeito de pele de animal era onde eles escreviam, eram os livros dele. Esse pergaminho aqui, olha, é o livro, sabe o quê? Gente, é o livro de Isaías que eu mandei vocês abrirem, é um capítulo 19 do livro de Isaías. Então, olha, eu vou conseguir aqui ler o finalzinho aqui, que eu acho que é o capítulo, que é o versículo 20. Então, eu vou ler para vocês, olha só. Porque naquela época, aqui estava mostrando, sabe, o povo estava sofrendo muito. E aqui estava falando tudo o que estava acontecendo. Aí Isaías estava levando um recado de Deus para eles. E falou assim, onde que estão os teus sábios? Onde que estão? Porque eles estavam desesperados, pedindo a Deus socorro. Aí dizem, cadê os seus sábios? Cadê aqueles que vocês confiavam? Cadê? Nenhum deles estão te ajudando, né? Aí foi assim, olha, Deus vai atender vocês. Aí ele falou, naquele tempo haverá 5 cidades da tribo do Egito que falarão a língua de Canaã. Então ele falou que já ninguém mais ia falar o idioma deles, que ia esquecer, porque eles foram levados como escravos para um outro lugar, né? E já não estavam falando mais o idioma deles, mas ele foi e falou assim, olha, Deus vai atender o pedido de vocês receberão um Salvador. E vamos ver aqui no versículo 20, falando, olha só, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos seus opressores, e ele enviará um Salvador e um protetor que os livrará. Difícil de ler, porque a letra, olha, é uma letra muito esquisita para ler. É muito difícil de ler essa letra. Vou até ler novamente para vocês. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um Salvador e um protetor que os livrará. Então, o que ele está falando? Que viria um Salvador, alguém que livraria eles. Livraria eles do quê? Eles da opressão. E por que eles estavam sofrendo aquela opressão? Vocês sabem? Por que eles foram levados como escravos? E por que eles estavam sofrendo? Por causa do pecado deles, né? Por quê? Porque eles abandonaram Deus, eles deixaram de confiar em Deus, eles passaram a gostar
mais das coisas que estavam ao redor dele, aquilo tudo que na época de Moisés, Moisés avisou a eles, cuidado com os povos que vocês estão indo, os povos ao redor, eles não adoram ao nosso Deus, eles adoram outras imagens, eles adoram animais, cuidado, não se deixem levar por isso, mas eles não ouviram o que Moisés avisou, eles acabaram se afastando de Deus, e eles perderam a proteção de Deus também, né? E foram lá para o Egito, ficaram como escravos tanto tempo, novamente, que eles já tinham vindo de lá, ficaram novamente. E o que aconteceu? Eles sofreram e ele falou que eles foram levados também para outros lugares ali perto. Ninguém falava mais o idioma deles porque separaram as famílias. Então eles estão sofrendo muito. Imagina você ficar longe do teu pai, da tua mãe. Era assim porque eles eram escravos, trabalhavam num lugar, outro para outro, e eles foram separando e foram esquecendo de falar o idioma deles. Mas eles começaram a lembrar, poxa, nossos avós, os nossos pais falavam do nosso Deus, vamos clamar a Ele, que Ele vai nos ouvir. Eles clamaram, eles voltaram e Deus ouviu. Isaías falou que viria um Salvador, mas não disse quando, né? Mas viria um Salvador. E eles começaram então a ter o quê? Esperança, não é? E agora nós vamos ver o que aconteceu também. Então nós já sabemos o que? Aqui para preencher o nosso programa aqui. Então, antes do nascimento de Jesus, o que foi prometido que a gente leu lá? Que viria um Salvador, não é? Ó, viria um Salvador. Então, nós vamos colar aqui, né, esse título aqui, que a gente já sabe que viria, então, um Salvador. Se eu achasse a cola, estava muito bom. Achei. Então, vamos colocar aqui, ó, um Salvador. Tá? Ó, então a gente... Cadê? Ó, um Salvador. Agora nós vamos ver do nascimento de Jesus, como que foi, tá? Vamos ver, então agora nós vamos para qual lugar que eu falei que a gente ia? Para Lucas, né? Então agora eu vou fazer uma viagem no tempo e eu vou ao Novo Testamento, agora novamente. Calma aí, então, que eu vou ligar minha máquina novamente. Gente, já está brilhando, já está funcionando, está funcionando. Então, vamos lá, o Novo Testamento agora. Vamos fazer a minha viagem no tempo. Olha, sim, achei alguma coisa, achei sim. Vamos ver o que eu achei. Ah, olha o que eu achei. Gente, olha o que eu achei! Olha, o que é isso? Um anjo? Então vamos abrir lá no Evangelho de Lucas. Vamos lá ver o Evangelho de Lucas, capítulo 2, não é isso? Versículo 11. Então vamos ler aqui. Olha. É Lucas 2, né? Versículo 11. Então, vamos ler aqui. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quem que estava falando isso? Quem? Foi? Para quem? A gente, todo Natal, a gente lê essa passagem, né? Porque, olha aqui, o que havia? Todo mundo já sabia que Maria estava para ter o neném. Todo mundo já sabia que Jesus nasceria, mas só quem estava próximo a ela, porque naquela época não tinha WhatsApp para avisar, Jesus vai nascer, não é? Não tinha. Mas o anjo foi avisar os pastores que estavam no campo. Então, ali no versículo 8, assim, havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Para quê? Por causa dos lobos, né? E alguns malfeitores também que roubavam os bichos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Imagina aquela luz imensa, a glória do Senhor ali. Deve ser algo assim, bem impressionante, né? E eles ficaram com medo. Imagina, eles nunca tinham visto aquilo. E o anjo foi e falou: não temam,
Mas o anjo lhe disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Então, uma outra missão de Jesus qual foi? No seu nascimento, ele nasceu para ser o quê? Salvador. Então, nós vamos lá no nosso aqui, nesse linha do tempo de Jesus e vamos colocar ali também Salvador. E o Salvador lá de cima caiu novamente, porque não está, essa cola não está boa. Eu acho que está igual aquela cola que a gente deu domingo lá na igreja, lembra? Que estava bem ruinzinha? Pois é, acho que essa aqui também está assim, ó. Então a gente já viu que antes do nascimento era ser Salvador, que foi prometido lá em Isaías. Agora, no seu nascimento, é também Salvador. Vamos ver agora na sua vida terrena. Eu vou novamente voltar na máquina do tempo e vamos ver o que temos lá. Vamos ligar a máquina do tempo aqui. Já liguei, já começou a máquina do tempo, já começou, ó. Ela tá custando a pegar. Ah, já começou a máquina do tempo. Então vamos lá agora novamente no Novo Testamento, mais para frente um pouquinho. Gente, eu consegui achar. Vamos ver o que eu estou achando aqui. Ah, muito bom. Eu encontrei. Sabe o que eu encontrei? Uma árvore. Então vamos lá em Lucas 19. Mais para frente um pouquinho do Lucas, que vocês abriram agora o capítulo 2. Vamos para o capítulo 19. Vamos lá ver no capítulo 19 o que tem. E o versículo é o versículo 1. Olha só. A gente vai ver por que apareceu árvore? Alguma indicação tem. Vamos ver. Olha, Jesus já era adulto e ele estava entrando na cidade de Jericó e atravessou toda a cidade. E havia naquela cidade um homem rico chamado Zaqueu. E o que Zaqueu era? Ele era cobrador de impostos, né? Chamava-se publicano. Então ele cobrava os impostos das pessoas e ninguém gostava muito dele. Mas ele, quando ouviu falar que Jesus estava entrando na cidade, ele queria ver quem era Jesus. Mas sendo que de pequena estatura, ele era o quê? Um baixinho, né? Bem baixinho. Ele era de pequena estatura. Ele não conseguia ver Jesus por causa da multidão, porque ele baixinho pedia passagem e ninguém queria dar. Aquele baixinho aí, deixa ele para lá, aquele cobrador de impostos. E todo mundo fechava, deixa ele passar não. Ninguém deixava ele passar, né? De implicância com ele, com certeza. Então, o que ele fez? Ele subiu numa árvore. Para quê? Para lá de cima ele enxergar Jesus. Ele foi muito esperto, né? E ele subiu na árvore e lá de cima ele ficou olhando. E quando Jesus chegou perto daquele lugar, Jesus olhou para cima e falou assim: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Ele não pensou duas vezes, ele desceu rapidamente. Sim, Jesus, vou à minha casa. E todo o povo viu isso, começou a falar: como ele vai ficar na casa desse pecador, do Zaqueu, aquele que cobra imposto da gente? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, eu vou devolver tudo se eu roubei de alguém. Aí Jesus foi e disse para ele: hoje houve salvação nesta casa. Olha só que maravilha no versículo 11, porque hoje houve salvação nessa casa. Então, na vida terrena de Jesus, o que ele era? Ele trouxe o que para Zaqueu? Salvação. Então, ele era também o Salvador. Então, a gente já viu que na vida terrena de Jesus, ele também foi Salvador. E passou-se um tempo já, a gente já sabia, né? Porque já havia, todos estavam, Jesus mesmo já falou que ele morreria. Jesus, então, morreu crucificado, a gente sabe dessa história, né? E agora nós vamos ver depois da sua morte. E novamente eu vou ligar a máquina do tempo para ir lá depois da morte de Jesus. Então vamos abrir em Lucas, não, agora é Atos. Isso, agora é o livro de Atos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. O livro de Atos, capítulo 27, 31.
Atos 27, 31. Atos, capítulo 16, dos versículos 27 ao 31. Bem, para que nós possamos achar isso, nós vamos o quê? Agora vou lá no Velho Testamento, novamente vou ligar minha máquina do tempo para ver o que vamos descobrir lá, ok? Ligando a máquina, já ligada. Olha, eu acho que eu já estou vendo alguma coisa, a minha máquina do tempo está funcionando, vamos ver o que vi? Olha, gente, eu encontrei alguma coisa, vou trazer para vocês, olha o que eu achei. Aqui, umas algemas, o que significa isso, hein? O que significa essas algemas, hein? Vamos ver então, lá em Atos, capítulo 16, o que acontecia aqui, a história, quem está personagem dessa história é Paulo. Quem era Paulo? Paulo é aquele que vocês de repente que vieram de outra classe, vocês estudaram a história do Saulo, né? Que ele perseguia, a missão dele era perseguir os cristãos. E ele estava indo para uma cidade chamada Damasco, ele estava num caminho, né? Indo para lá porque disseram que lá tinham vários cristãos, que tinha gente lá falando de Cristo. Naquela época tinha sido proibido falar, e ele que estava cumprindo a missão que deram para ele. Mas no caminho, quando ele estava indo, ele encontrou, Jesus apareceu para ele. Jesus já havia morrido, ele já havia ressuscitado. E ele apareceu para Saulo e falou: Saulo, por que você está me perseguindo? E ali uma luz forte brilhou, ele ficou cego, né? E ele ali, naquele momento, ele se converteu a Jesus Cristo, ele aceitou Jesus Cristo como Salvador dele, né? E ele, de perseguir Jesus, ele passou a pregar o evangelho, virou um grande missionário, ele passou a pregar de Jesus Cristo para todas as pessoas, e ele virou um grande missionário. E nesse tempo, o que aconteceu? Ele era proibido falar de Cristo, ele estava falando, o que aconteceu? Ele foi preso, ele e Silas, e foram parar numa cadeia. E aqui vamos ler então no versículo 27. O que aconteceu? Eles estavam lá presos nessa cadeia e houve um terremoto violento. Naquela época as cadeias eram diferentes das de hoje, né? Elas eram feitas de pedra mesmo, né? Eles ficavam presos com umas correntes, a porta de ferro, ficavam presos com umas correntes, né? E esse terremoto foi tão forte que aconteceu que a porta se abriu e as correntes dele se arrebentaram também. E do lado de fora ficava uma pessoa tomando conta, chamada carcereiro. E o carcereiro ficava ali, só que o que aconteceu? Ele dormiu. E quando ele acordou, por causa do terremoto e toda aquela coisa, e viu a porta da cela aberta, ele falou: os prisioneiros fugiram, eu não cumpri minha missão, vou me matar. Aí ele pegou a espada e ia espiar nele. Nisso, Paulo gritou lá de dentro: não faça isso, não faça mal a você mesmo, estamos todos aqui. Aí o carcereiro trêmulo pediu luz, entrou correndo e prostou-se diante de Paulo e Silas, e então levou-os para fora da cela e falou assim: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E nesse momento, o carcereiro aceitou Jesus como Salvador. E o que significa essa palavra? Que se ele cresce, ele e os da casa dele seriam salvos. Porque Paulo sabia que se ele chegasse em casa falando que havia tido uma experiência com Cristo, que ele queria viver para Cristo, que ele havia aceitado Cristo como Salvador, não é? Ele fez isso, foi uma profissão de fé que ele fez ali, e ele falasse isso para os da casa dele, eles todos aceitariam e também seriam salvos. Então, foi isso. Então, qual a missão de Jesus depois da morte dele? Vamos lá ver qual é? Aqui, ó. Depois da sua morte, ser Salvador. E a missão de Jesus continua sendo. E é isso que nós temos que falar para os nossos amigos, para os nossos parentes. Falar o quê? Que Jesus é o nosso Salvador. Então, desvendando o mistério, sua missão é ser nosso Salvador. Esse é o Eureka. Escrevam lá na revista de vocês. A missão de Jesus Cristo é ser o nosso Salvador. Gente, olha, a gente sempre quando um pastor vai pregar, ele vem
muitas vezes ele lê esse versículo 31 do capítulo 16 de Atos, que fala: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Por quê? Porque ele seria salvo e ele levaria o evangelho para dentro da casa dele, dentro da família dele, e os da família dele também aceitariam Cristo e também seriam salvos. Então, nossa missão aqui qual é? A nossa missão é falar com as pessoas que estão ao nosso redor que Cristo é o Salvador, que ele é aquele Salvador que há muito tempo estava sendo esperado, que lá Isaías falou que viria. A gente viu lá no Velho Testamento, nós vimos o nascimento dele, nós vimos ele aqui, ouvimos, lemos, né, ele sobre a história, alguma historinha dele aqui na Terra, porque tem outras, milhares, algumas estão na Bíblia, outras, se fosse botar todas, tudo que Cristo fez quando ele estava aqui na Terra, não caberia num livro. Os próprios escritores dos evangelhos falaram isso. Então, a missão de Jesus é ser nosso Salvador, e nós temos que falar desse Salvador para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, na revista de vocês, tem ali, ó, aqui, ó, tá vendo? Que vocês vão preencher o que Paulo falou para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Vocês escrevam ali dentro, tá? E aqui também tem outras para vocês preencherem aqui, né? Cristo Jesus vai preenchendo tudo aqui, segundo 1 Timóteo 1, versículo 15. Então, vocês preencham ali de acordo, né? E aqui, testemunho de você aceitou Jesus como seu Salvador, também tem uma missão importante. Qual é? Testemunhar de Jesus, tá? Então, vocês preencham ali, tá? E tem um outro versículo que eu quero deixar para vocês, que Cristo, ele veio ao mundo para salvar os pecadores, que é isso que vocês vão preencher aqui, de 1 Timóteo 1,15. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quem falou isso? Quem falou isso foi Paulo, escrevendo uma carta para Timóteo, tá bom? Então, gente, olha, vocês tenham uma semana abençoada e não deixem de testemunhar desse Cristo, desse que nos salvou, que é o nosso Salvador. Um beijo grande.